Vamos ler o versículo 2. Está assim: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Apenas esse texto, para darmos continuidade a esta sessão de ensinos acerca dos últimos dias, evidências da apostasia e o espírito do anticristo. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, confiados na Tua bondade, benignidade, na Tua misericórdia, graça e amor por nós. Senhor, concede-nos, nesta manhã, a alegria de poder Te ouvir e a consciência de sabermos que o Senhor tem vindo a nós na Tua palavra para nos fazer crescer na graça do Senhor, na comunhão do Senhor, no discernimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos a Tua voz e acolher em nosso coração a Tua palavra, para que ela seja vida, para que ela seja libertação, cura, restauração, para que ela seja um colírio em nossos olhos para nos trazer a visão celestial, o discernimento preciso desse exato momento que estamos vivendo. Nos ajude mais uma vez, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, irmãs, nós vamos retornar a esse texto, foi citado na primeira palavra, e tomaremos ele como ponto de partida para prosseguirmos nessa palavra de hoje. Eu chamo a atenção de vocês para essa frase, vos demovais da vossa mente, e a outra, nem vos perturbeis. Paulo está dizendo aqui a estes irmãos em Tessalônica, que eles não estivessem agitados, perplexos, desorientados acerca da vinda do nosso Senhor Jesus. E se você observar cuidadosamente, Paulo vai colocar dois pontos distintos aqui que eles precisam estar claros para nós. Veja que no versículo 1 ele diz assim, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus. E depois ele vai dizer aqui, no versículo 2, que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como enviados de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Então vamos aqui a uma didática muito clara, e vocês precisam saber. Quando ele diz no versículo 1, a vinda do Senhor, e quando ele diz no versículo 2, o dia do Senhor, são dois acontecimentos distintos. Todos nós temos que saber o que é a vinda do Senhor e o que é o dia do Senhor. O assunto vinda do Senhor, a doutrina desse assunto, começa em Isaías capítulo 2. Em Isaías capítulo 2, você vai viver a primeira menção dessa frase, dia do Senhor. E aí você vai para o livro de Joel, de Amós, de Malaquias, você vai vendo vários textos com a menção dessa frase, o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele é diferente da vinda do Senhor. Calma aí que eu vou explicar. Porque a vinda do Senhor Jesus, é um acontecimento para a igreja. E todas as vezes que você olhar na palavra de Deus e ver essa frase,
o dia do Senhor, você vai ver que em todos os textos aonde ocorrem essa frase, o dia do Senhor, vai falar de um dia de assolação, dia de angústia, dia de dores, aflições. Todas as vezes na Bíblia, onde você encontrar a frase, o dia do Senhor, vai falar de calamidades, perplexidades, desesperos. E por quê? Porque esse dia do Senhor tem a ver com aquela parte do tempo da volta do Senhor em que Deus julgará as nações. Vou resumir isso para você. Quando você lê Apocalipse capítulo 8 e 9, você vai encontrar as 7 trombetas. A primeira trombeta vai falar de asteroides, chuva de granizo, aliás, que vai cair sobre a terra. A segunda trombeta vai falar de um grande asteroide que vai cair sobre o mar. Depois, na terceira trombeta, um grande meteorito que vai cair sobre as fontes das águas. E nós sabemos que as duas maiores fontes de águas que existem no mundo se encontram na América do Sul. O aquífero Guanani e o Walter do Chão, na região do Amazonas. A quarta trombeta fala de um grande eclipse que vai varrer toda a Terra. Toda a Terra será tomada por um grande eclipse. A quinta trombeta, vai haver uma crise global, mundial, econômica tão desesperadora. Isso está no capítulo 9 do livro de Apocalipse, que diz que as pessoas vão sentir como que golpeadas por escorpiões. Vão buscar a morte e não vão encontrar. Tamanho desespero ocorrerá desta quinta trombeta. A sexta trombeta é a batalha do Armagedon. A sétima trombeta, ela tem vários capítulos, mas o mais importante para nós é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a última trombeta que está profetizada em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. E também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu apenas dei aqui para vocês uma visão panorâmica disso, sem detalhes. Todas estas 7 trombetas, elas se encontram no contexto do dia do Senhor. Como eu disse, começa ali em Isaías capítulo 2. Então você vai aí, se você tiver uma ferramenta de pesquisa, coloca lá, dia do Senhor. E você vai pegar todos os textos, leia todos eles. E você vai ver que no contexto fala de dias de calamidades, dia de dores, de aflições, de angústias, de perplexidades. Agora, quando nós estudamos sobre o dia de Cristo, nós não esperamos, a igreja não espera o dia do Senhor, nós esperamos o dia de Cristo. O dia de Cristo é só para a igreja, é só para os seus, só para a igreja. E aqui Paulo está falando dessas duas coisas, apenas para colocar esse ponto, porque ele é muito importante, é didático, e talvez muitos de vocês não saibam essa diferença da vinda de Cristo e do dia do Senhor. É claro que esses 2 dias também têm que ser considerados por nós. Quando eu digo não esperamos o dia do Senhor, porque no dia do Senhor é o mundo que vai ser julgado, não a igreja. Nós já fomos julgados. Nós já fomos julgados lá na cruz do Calvário. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então já fomos julgados. E toda sentença que era contra nós, o nosso Senhor Jesus tomou o nosso lugar, e a ira do Pai se derramou sobre ele. O dia do Senhor será a ira de Deus sobre as nações. Então, tenham clareza sobre isso. Tem muita gente que diz assim, irmão, essa coisa de escatologia é muito complicada. Eu vou te dar uma notícia triste. Quando você diz que escatologia é uma coisa complicada, primeiro, isso pode ser fruto de uma ignorância espiritual. Segundo, isso pode ser uma consequência de uma
vida aonde a devoção na palavra não é levada a sério. E terceiro, o pior, quando você diz que o assunto de escatologia é uma coisa complicada, é porque você está crendo naquilo que o diabo diz. Porque se tem uma pessoa, um ser, uma entidade, que não quer que você entenda escatologia, é o próprio Satanás. Porque na escatologia de Apocalipse, ele já está julgado, já está condenado, ele é totalmente vencido, derrotado, e o Cordeiro reina pelo século dos séculos. Certo? Na escatologia, a igreja, o corpo de Cristo, ela está diante do trono de Deus. Lá no capítulo 7, ela é uma cidade nupcial, a Nova Jerusalém. Entende? Na escatologia, Satanás está sendo destruído no lago de fogo. Ele, o falso profeta, a besta, o anticristo, todos os seus asseclas estão condenados eternamente, enquanto todos os redimidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que participam da vitória do Cordeiro, estes reinarão eternamente com Cristo Jesus. Amém? Então, muito cuidado, porque a gente ouve os irmãos soltar isso, eu não sou muito de escatologia. E eu pergunto, você é muito de quê? Né? Alguns falam assim, irmão, não é uma coisa que eu gosto. Mas você gosta de quê? Se você não gosta de escatologia, você está dizendo para mim, eu não gosto da palavra de Deus. Porque a escatologia é a glória, é a coroação de toda a revelação da Bíblia. O problema é que o inimigo entra. Assim como ele entrou no Jardim do Éden e perverteu a criação de Deus, ele entra também nesses assuntos para perverter. E todas as pessoas que leem, estudam escatologia, eles querem ser o gênesis da interpretação. Então as pessoas querem, eu descobri. Quando alguém diz, descobri uma coisa nova, eu falo, não descobriu nada, irmão, porque isso aí, é antigo. Não é verdade? Deus mostrou para mim. Deus mostrou para todos. Não vem com essa história. Antes de você ver, talvez Calvino viu, outros irmãos no passado viram, não é? Então, essa soberba, né? Isso aqui, irmão, o Senhor falou o meu coração, glória a Deus, e aí? Falou só o seu coração? Não existe isso. É um pouco ali, um pouco acolá, um pouco ali. Cada um de nós temos um fragmento e contribuímos para que o povo de Deus seja edificado. Ninguém é o detentor de novas revelações, ok? Então vamos lá estudar esse versículo 2. Creio que ficou claro para todos vocês sobre... Obrigado, André. Muitíssimo obrigado. Eu creio que ficou muito claro para vocês essa diferença entre a vinda do Senhor e o dia do Senhor. A vinda de Cristo e o dia do Senhor. Agora vamos aqui, seguindo desse ponto onde temos estudado sobre o espírito do anticristo e a apostasia presente. Aqui é um detalhe que eu quero ressaltar mais uma vez, que está nessas duas frases: vos demovais da vossa mente, nem vos perturbeis. Muito importante isso aqui. Observe essa palavra demovais, é o termo grego saleuo, S-A-L-E-U-O, saleuo. E é interessante porque fala de um movimento produzido por fortes ventos. Movimento produzidos por fortes ventos, tempestades. Fala de agitar terrivelmente, sacudir. Porque o verbo grego aqui traz a ideia de agitação, de instabilidade, movida ou movido por fortes ventos. Escute isso, porque esse ponto é muito importante, porque esta é uma obra do inimigo. Ele tem promovido muitas fortes agitações em nosso espírito, em nossa alma, para trazer instabilidade emocional e espiritual. Nunca houve uma geração emocionalmente mais doente do que a nossa. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Tem brasileiros aqui? Nós somos o povo mais ansioso do mundo. Há 10 anos atrás,
Dizia-se assim as estatísticas, que nos próximos anos, há 10 anos atrás, os remédios para tratar os fenômenos psicológicos iriam superar os remédios cardíacos. Irmãos, o problema do coração hoje está na mente. O corpo reflete aquilo que a mente sente, que a alma sente. E hoje nós encontramos uma sociedade doente. Há 20 anos atrás não se falava de criança com depressão. Hoje existem especialistas para tratar de depressão, de transtorno de ansiedade em crianças. Somos um povo emocionalmente enfraquecido. Isso não é só uma questão emocional, muito mais, é uma questão espiritual. Observe, agitar fisicamente, desestabilizar emocionalmente, é isso que significa esta palavra. Olhe para ela, demovais. É agitar tanto física como emocionalmente. Porém, nós não estamos tratando aqui de psicologia, estamos tratando de espiritualidade. E este é o assunto. Eu vou buscar 2 textos, aonde nós vamos encontrar esta mesma palavra, esse mesmo verbo, saleuo. O primeiro está aqui, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Veja o versículo 29. Mateus 24, 29. Olha o que diz. Logo depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá, está vendo aí a 4ª trombeta? A lua não dará sua claridade, as estrelas, cuidado com essa palavra estrela, porque a palavra estrela, aqui, ela tem um sentido genérico, a palavra aqui é aster, da onde vem a palavra asteroide, ok? E você fala, irmão, isso é importante? É claro que é importante, porque aqui nós estamos falando das trombetas, tá certo? É igual quando você pega a palavra mensageiro. Essa palavra, ela tem um sentido genérico nas nossas traduções em português. Porém, você precisa compreender que essa palavra, as palavras, quando elas têm um sentido genérico, a gente tem que ter mais cuidado na leitura e na interpretação delas. E as forças, as potestades do céu serão abalados. Esta palavra aqui, abalados, é saleuó. Vos movais. Está vendo aqui? Observe. Então, o que ele está dizendo para nós? Não fiquem abalados. Vocês vão ver essas coisas acontecer. Essas coisas estarão acontecendo. Escute bem. É só você voltar. Ele diz, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, não fiquem abalados. Aí você vê que a Bíblia vai interpretando a Bíblia. Você vê que você tem que colocar aquele texto aqui dentro desse texto. Então vamos colocar o texto dentro do texto para interpretar. Ele está dizendo assim, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, não se abalem quando vocês virem as trombetas sendo tocadas. Quando vocês virem essas coisas acontecerem, não fiquem abalados. E por que não, irmãos? Eu creio que nesse tempo de um grande mover de Deus, nós ficaremos felizes. É claro, irmãos, não vamos ficar aí zombando das pessoas que estão sofrendo, como não fizemos isso quando houve a Covid. Não vamos ficar dizendo, está vendo? Vocês não creram, agora vai tudo para o inferno. Isso não é o coração de um cristão. Porque o cristão que é salvo pelo amor de Deus, ele ama quem não está sendo salvo, mesmo que as pessoas vá para o inferno. Esse tipo de comportamento não é de uma pessoa tomada pelo amor de Deus, mas é de tristeza, às vezes até de choro. Mas quanto a nós, ele está dizendo, não fiquem abalados, vocês não podem se permitir ser sacudido, o mundo será sacudido, vocês não. Nós já tivemos um prelúdio durante o tempo da Covid, um prelúdio, e eu, sinceramente, irmãos,
Foi a primeira vez que eu orei para o Senhor, Senhor, não vem agora não, porque a tua igreja não está nada preparada. Os irmãos se enfurnaram, se desesperaram, comunidades inteiras, os irmãos pararam de reunir. Um irmão disse assim para mim, ele é pastor de uma grande denominação em Goiânia, disse assim: Luiz, no tempo da Covid, todos os jovens da nossa comunidade desviaram. Todos. Eu falei: ô Senhor, dá mais um tempo de misericórdia, assim como o Senhor fez com a arca de Noé, lembra? Deus fechou a arca de Noé, e depois ele fez o quê? Ele deu 7 dias. Eu falei: dá mais uns dias para nós, Senhor. Teu povo tem que acordar. Como pode? E graças a Deus, em especial na vida dos jovens, eu tenho visto algo sobrenatural. Eu disse isso, eu creio que na primeira palavra. Eu tive um testemunho há pouco, ali no Paraguai, no mês de fevereiro. Eu estive no encontro com os irmãos, e lá vieram um grupo de jovens para a reunião, e eu fui ter comunhão com eles, uma comunhão rápida, e eles me disseram assim, eu comecei a perguntar: o que você está fazendo aqui? O que te trouxe aqui para o Paraguai? Ah, eu sou do Amapá, e eu vim estudar medicina aqui. Ao outro: ah, eu sou do interior ali do Paraná. Cada um contando sua experiência. E eu falei: vocês já eram cristãos? Não, a gente converteu aqui. Sério? Sério. Aí fui ouvir o testemunho. Irmãos, irmãs, é sobrenatural. Testemunho de 2. Vieram, aí um disse assim: Luiz, quando a gente vem estudar aqui, os pais enviam dinheiro, a gente usa o dinheiro para ir para as festas. A gente usa o dinheiro, não é nem para pagar a faculdade. A gente finge que está estudando, mas aqui a gente vai para as festas, porque aqui não tem pai, não tem mãe, ninguém te olha. Mas aí tem um grupo de pessoas, que é ele ali, aquele, eles pegam um megafone e vai para a porta da universidade e diz assim: jovens, vocês aí, nós estaremos aqui, tem uma pista de caminhada e um lago, nós estaremos aqui para orar por vocês, quem quiser receber uma oração, vem para cá. Aí eu fui, recebi uma oração, eles deram um abraço, deram uma palavra rápida. No outro dia eu voltei, até que eu fui batizado. Isso aconteceu comigo, com ele, com aquele. Aí eu fui conversar com o irmão que era responsável por isso. Ele disse assim: Luiz, agora, no final do mês, nós vamos ter um encontro com 150 pessoas, todos alunos de medicina da faculdade. Nenhum deles é cristão. Aí eles me mostraram os vídeos e as fotos. Aquele tanto de gente lá sentado de jaleco, na grama, ouvindo a palavra. E eu perguntei: esses aqui são cristãos? Nenhum. Isso é normal, irmãos? O Senhor está reivindicando os jovens de uma maneira sobrenatural nesse tempo. Sobrenatural. Esse é apenas um de vários testemunhos. Vários testemunhos. Hoje os filhos, eu tenho visto isso, casados, irmãos, hoje eu tenho visto os jovens serem muito mais fiéis e tementes a Deus do que os pais. Os jovens é que estão orando pelos seus pais. É os jovens que estão dizendo assim: ora pelo meu pai e pela minha mãe, porque eles quase não vêm nas reuniões. É um fenômeno. É um milagre. Olha a quantidade de jovens aqui. Vê se isso não é emocionante, Maírton. Veja aí, Marlon. Não é emocionante, Léo? Isso aqui é um milagre a céu aberto. Essa multidão de jovens aqui. Então, nós estamos vendo esse momento acontecer. E o Senhor está dizendo para vocês: não fiquem abalados. Eu cumprirei minha palavra. Mas vocês serão guardados pela mesma palavra que Deus vai julgar, Ele vai nos guardar. Ele diz assim, Apocalipse 3:10, porque guardastes, a palavra guardastes aqui é o verbo tereu, no texto original, significa guardar, é como você pegar uma coisa preciosa e guardar num lugar bem alto, porque você não quer que ninguém veja, ninguém toque, ninguém te roube, ninguém tire de você. É esconder por amor, é esconder por apreço, é esconder porque
para você tem grande valor, não é uma coisa que você deixa em qualquer lugar. A ideia ali de Apocalipse 3,10, dessa palavra, porque guardaste, essa palavra guardaste, é tomar na mais alta estima, porque tem valor, porque tem um preço alto. Você não vai colocar de qualquer forma, ou em qualquer lugar, porque guardastes a palavra da minha perseverança. O que quer dizer a frase, palavra da minha perseverança? O sentido ali é a palavra do sofrimento, a palavra que se você tem ela hoje, porque ele pagou o alto preço. Se nós temos esta palavra viva, é porque ela nos custou a morte de Cristo Jesus. Essa não é uma palavra qualquer. Essa é uma palavra que ela não é simplesmente som, produzido por frases, por verbos, nada disso. Ela é uma palavra viva, é uma palavra rema, é uma palavra vivificante, é uma palavra poderosa, é uma palavra eterna. Essa palavra, que é o verbo de Deus, aquele que era Deus com Deus eternamente, continua eternamente sendo Deus com Deus, um dia encarnou, se tornou o verbo de Deus. Esse verbo de Deus se tornou o Evangelho. Esse Evangelho se tornou a vida, a exposição, se tornou o ministério. Outrora, verbo de Deus, na eternidade. Depois, o verbo de Deus encarnado. E agora, o verbo de Deus sendo ministrado. Não deixou de ser o verbo, não perdeu a sua essência. Aquele verbo eterno, que sempre foi Deus com Deus, um dia encarnou na pessoa de Cristo. Ele não deixou de ser a palavra viva. Agora, a palavra é uma pessoa. Esta palavra, ela foi até a cruz. Essa palavra venceu a morte, essa palavra ressuscitou, e essa palavra se tornou o ministério. Quando você lê o livro de Atos, diz assim que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, é a palavra, é o ministério da palavra. Atos 6,10, Atos 6,10, diz, quanto a nós, nos dedicaremos assiduamente ao ministério da palavra, à oração e ao ministério da palavra, oração e ministério da palavra. Olha a carta à igreja de Éfeso, história, são 19 capítulos endereçados de forma direta à igreja de Éfeso. Então você vai ver, capítulo 6, capítulo 12, capítulo 19, do livro de Atos, vai dizer assim, que a palavra crescia, que a palavra prevalecia, versículo 19, já é na igreja de Éfeso, a palavra prevalecia poderosamente. Essa palavra é o Evangelho, é o Logos, a palavra eterna, encarnada e a palavra ministrada. É o que está acontecendo hoje. O que vocês estão ouvindo não são informações. As informações entram pelo ouvido, mas a vida da palavra entra no coração. E essa palavra tem que ser rema dentro de nós, porque ela não é só o logos, no sentido objetivo da palavra, ela é o rema, no sentido subjetivo da palavra. Ela não é só uma ideia, um conceito, uma razão, ela é a vida vivificante dentro de nós. Por isso disse o salmista, eu escondi, olha Apocalipse 3,10, porque guardastes, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da grande tribulação que virá, para provar os moradores da terra. Esta é uma promessa viva e real para nós. Não vos demovais, não fiqueis abalados. Atos capítulo 16, versículo 16, Atos 16, 16, nós temos um outro termo para explicar essa frase, não vos demovais, Atos 16, 26 diz, subitamente houve um grande terremoto, de modo que foram sacudidos os alicerces do cárcere. Esta palavra, sacudidos. Então aqui, lembra que eu disse para vocês que a ideia desta palavra aqui é instabilidade física e emocional? É um abalo, é um terrível saculejo nas nossas emoções. Agora, qual é a aplicação aqui? A aplicação é que nos últimos tempos,
O inimigo, ou Satanás, por meio do espírito do anticristo, irá realizar uma obra devastadora nas nossas emoções. Olhe para isso, causando um profundo impacto físico, emocional e espiritual. É justamente o que nós estamos assistindo aqui, físico, mental e espiritual. E hoje nós estamos vendo as estatísticas comprovando isso. Um mundo de pessoas ansiosas, um mundo onde o suicídio tem alcançado uma escala assustadora, um mundo onde as pessoas estão sendo controladas por psicotrópicos, um mundo onde as pessoas estão desistindo dos seus relacionamentos, dos seus casamentos, por conta da instabilidade emocional. Meus amados irmãos, eu poderia dizer mais outras coisas aqui, mas você sabe exatamente o que o Espírito está dizendo para você nessa hora. Como está este mundo do ponto de vista emocional e espiritual. Agora observe, quero que você abra Daniel, capítulo 7, vamos ler o versículo 25. Daniel capítulo 7 e o versículo 25. Olha o que diz. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará, eu não sei qual versão que você está lendo, aqui na atualizada diz magoará, na versão tradução brasileira diz consumirá, magoará os santos do Altíssimo, estão vendo aí? Cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues. Preste atenção nisso, porque há muita confusão com essa frase, os santos lhe serão entregues, porque dá a ideia que Deus, deliberadamente, vai dizer assim para Satanás, tome conta do meu povo aí um pouco, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Todos os estudiosos entendem que essa frase, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, corresponde a 3 anos e 6 meses. Isso corrobora perfeitamente com o livro de Apocalipse e também aqui com o capítulo 11 e 12 de Daniel, que vai falar de 3 anos e meio. 3 anos e meio. E também nós vemos isso em Apocalipse, mas vamos deixar um pouco isso aqui de lado e vamos entrar no assunto. Eu quero que você olhe para essa palavra magoará, ela é muito importante, ela é a chave do texto. Magoará. Não é só a chave do texto, é a chave para nós entendermos o que realmente significa os santos serem entregues. Eu vou repetir aqui. Amados irmãos, especialmente os jovens, preste atenção. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ok? Nós podemos usar ferramentas de pesquisa, de estudo, sim, uma chave linguística, sim, um lexo grego, hebraico, sim, você pode usar tudo isso, e vai te ajudar. Mas existe algo que se você não tiver, você vai ter que observar essa lei. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, isso é uma lei. O que significa que muitas vezes a interpretação, você não precisa de uma ferramenta subsidiária. Você tem no próprio texto, porque diz, magoará os santos do Altíssimo, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Então, significa que esse magoará está intimamente ligado, os santos lhe serão entregues. Então, os santos lhe serão entregues e ele vai magoá-los. Agora, o que significa isso? Você pode dizer, irmão, eu não concordo. Aí, se você não concorda, aí você está rasgando a palavra de Deus. Você está rejeitando ela. Porque um irmão, uma vez, ele disse isso, irmão, mesmo que desça um anjo do céu, e diga, não é assim,
é anátema. Isso está lá, Gálatas 1, versículos 8 e 9. Mesmo se o anjo do céu anunciar um outro evangelho que vá além desse, é maldito, é anátema. Ok? Esses dois textos você vai entender claramente, Gálatas 1, 8 e 9. Escute, é assim que se interpreta a Bíblia. Qualquer irmão, não precisa ser teólogo não. Muitas pessoas me perguntam, Luiz, eu quero fazer um curso de teologia, qual curso você indica? Eu falei, tem um curso muito bom, chama Teologia Prática. É o curso que os avós faziam. Mas meu avô e minha avó nunca foi para o seminário, isso mesmo, eles liam a Bíblia e viviam. Essa é a teologia, a melhor que tem. Certo? Eles liam e viviam. É assim. E vocês foram educados assim também. Seus pais, suas mães não fizeram teologia, educou vocês muito bem. Essa é a teologia, chama teologia prática. Se você vai para um seminário, você fica 2, 3, 4 anos, certo? E essa teologia dura a vida toda. Vida toda, é todo dia. Entende? Essa é a melhor teologia que tem, o melhor curso de teologia, eu diria assim, é o PhD em teologia, é esse aí. É esse tipo de teólogo e teólogas, eu tenho um profundo respeito. Tá certo? Teologia prática. Aqui é teologia prática. Olha o texto, vamos ler de novo, ver se não muda para você. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues. Os santos lhe serão entregues. Vamos estudar a palavra magoar e você vai entender. Essa palavra aqui no hebraico é baná, que também vem do aramaico, claro, que é um texto que está em aramaico. Esse capítulo aqui está todo em aramaico. E a mesma raiz no aramaico e no hebraico traz o mesmo sentido. Desgastar pelo uso, desgastar pelos excessos. A tradução aqui, tanto do aramaico como do hebraico, traz o mesmo sentido. Tem a mesma correspondência. Desgastar pelo uso, desgastar pelos excessos. Oprimir, afligir as emoções. Eu quero citar 2 textos, eu vou apenas citar, mas seria bom se você escrevesse, e colocasse aí ao lado de Daniel capítulo 7, versículo 25. É Lucas, capítulo 18, os versículos 1 e o versículo 8, versículo 1 e o versículo 8, Lucas 18, versículo 1 e versículo 8. Se você ler o versículo 1, está assim: disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca, olha essa frase, e nunca esmorecer. Esse é o versículo 1. E lá no versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Aí ele coloca assim: quando o Filho do Homem vier, achará, porventura, fé na terra? Você já viu alguém interpretar esse texto? Eu já, a vida toda, desde a escola dominical. Aí meus professores diziam assim: está vendo? Quando Jesus vier, não vai ter fé na terra. Não vai ter fé. Todas as vezes que a gente interpreta a Bíblia desobedecendo as leis, os princípios que regem a interpretação, que nós chamamos de hermenêutica, a gente incorre nesses erros. Você literaliza a palavra de Deus, e aí entra não é teologia, achuologia. Certo? Entre os versículos 1 e 8, tem a história de uma viúva. Ela pleiteava sua causa diante de um juiz iníquo. Esse juiz iníquo representa os principados e potestades espirituais desse mundo, com toda maldade, malignidade. É justamente isso. Uma viúva, uma mulher indefesa, uma mulher que, olhando para ela no contexto histórico e cultural daquele tempo, era uma mulher sem proteção. Quem iria pleitear a causa de uma viúva diante de um juiz iníquo? Ninguém ousaria. Porque viúvas, mulheres que não fossem casadas, que não estivessem naquela cultura, guardadas pelo laço do casamento, pelo seu marido, eram pessoas totalmente desprotegidas. Por isso que Jesus usa a figura de uma viúva. Quem? Quem vai se importar com essa mulher? Ela está diante de um juiz iníquo. Só que ela tinha uma arma. A arma dela era persistência, era perseverança.
E Jesus vai usar justamente isso. Ele vai associar a perseverança à fé. Quando ele diz assim, quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé, mas qual fé? Não é a fé confessional, que é a fé no sentido objetivo, é a fé no sentido subjetivo, é a fé daqueles que batalham, daqueles que lutam, daqueles que entendem que a fé não é só uma crença, mas a fé é uma experiência. A fé não é passiva, a fé é ativa. A fé não é daqueles que estão dizendo, está tudo na mão de Deus, Ele sabe o que faz. Não é isso. Mas é daqueles que movem, ou se movem diante de Deus. É aqueles que batalham. Aqueles que, apesar de ver toda a injustiça, de ver todo o mal, eles continuam prosseguindo, persistindo pelo reino de Deus. Eles não estão aqui batalhando pelo reino do mundo, pelo reino dos homens. Eles vivem da maneira que vivem, é por causa do reino vindouro. É uma fé que ela já nos leva até o caráter do reino vindouro. É uma fé que ela existe dentro de nós, da forma prática, que nos leva a já vivenciar as realidades do reino. Eu ainda não estou nessa esfera elevada do reino, eu ainda não estou dentro da esfera absoluta desse reino, mas esse reino está dentro de mim. Lucas 11, Lucas 17, vai nos dizer isso, o reino está dentro de mim, eu estou debaixo desse reino, eu vivo as implicações desse reino. Jesus falou muito mais da doutrina do reino, do que da doutrina da salvação. Não é porque ele julgou ou julgasse que a salvação fosse menos importante, nada disso, porque o reino consiste da salvação, porque a salvação é o caminho para o reino, a salvação é a obra da cruz, o reino é o caminho da cruz, a salvação foi Jesus negar a si mesmo e morrer por nós na cruz, o reino é nós negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e segui-lo. Compreende a diferença de salvação e de reino? Agora veja isso, irmãos. Porque a salvação você recebe pela fé. O reino você vive pela fé. Consegue entender isso? É disso que Jesus está falando. É de você não se esfriar. Olha o que ele está dizendo. A parábola não é sobre viúva. E a parábola não é nem sobre fé. A parábola é sobre a vida devocional persistente. É você orar de forma persistente, nunca se deixar esmorecer. Essa palavra esmorecer, no grego, ela tem sua luz, no aramaico, banar, desgastar. O esmorecer aqui fala de um enfraquecimento emocional, mental e físico, porque as pessoas estão desgastadas emocionalmente, porque elas estão desgastadas na sua psique, elas estão fracas no seu espírito. Compreende, irmãos? Você sabe que, fala aqui para os casados, hoje o grande índice do divórcio no meio cristão é assustador. Mas existe um outro divórcio que é mais assustador ainda. É o divórcio doméstico. É o divórcio emocional. A quantidade de casais que hoje vivem debaixo do mesmo teto, eles não estão divorciados no cartório perante a justiça humana, mas eles estão divorciados diante de Deus. Não existe amor, não existe companheirismo, não existe cuidado, não existe afeto. As mulheres estão reclamando que os seus maridos não dão o verdadeiro carinho, amor, cuidado. Por outro lado, os maridos estão reclamando das suas mulheres rixosas. Então eles estão no mesmo quarto, mas dormem separados. Emocionalmente já estão divorciados. Ele tem no seu celular muitos amores, muitos afetos, e ela também.
ela também. Me lembro de uma história e quero ilustrar aqui para vocês. Um querido irmão, um dia me procurou e estava devastado. Ele me contou a história. Ele disse que fazia academia junto com a esposa, então ao final da academia eles tiravam lá uma foto, né? E ela ficava dependendo de likes. Ele disse que a esposa gostava muito disso, ele nem ligava, mas terminava a academia. Aí um dia, curiosamente, ele foi ver lá os likes dela, que ela ganhava, mas ele olhou que ela tinha uma foto, ela tirou uma foto sozinha. Aí foi olhando ali, aí chamou ela, falei, cara, esse aqui não é o seu personal? Aí disse, é. Mas está dizendo aqui, você está linda. Oh, esse cara aqui, não, é o meu colega de trabalho. Ele está dizendo que você está maravilhosa, que corpo lindo. E esse aqui? Aí, vamos parar por aqui, né, irmãos? Aí cada coisa. Ele jogou o celular dela no chão. Falou, o que é isso? Ele falou, porque você nunca diz essas coisas para mim. Aí o diabo enganou ela, falou assim, olha, tem um mundo paralelo. Lá você é linda, você é maravilhosa, você é cobiçada, você é amada. Ele perguntou, quanto tempo você está vivendo isso? Uns 2 anos. Aí ela falou assim, a gente nem pega na mão mais. A gente deita no nosso quarto e existe, parece que um oceano entre nós dois. E de repente eu encontrei um caminho onde eu comecei a trabalhar a minha estima, porque eu estava me deprimindo. Ah, irmãos, é assim que o mundo caminha. Não é assim que a igreja deve caminhar. Estão vendo? O espírito do mundo, o espírito do anticristo, o sistema do anticristo, destruindo famílias, trazendo divórcios emocionais. É uma coisa grave e séria. Meu irmão, se você está aqui nessa condição, vá aos pés do Senhor hoje mesmo. Minha irmã, casais, vão aos pés do Senhor hoje mesmo. Não deixe o inimigo escrever o próximo capítulo dessa história trágica que está o seu matrimônio. Nós vamos voltar aqui. Você vê que Jesus está insistindo nesse ponto. Então agora, esta viúva, ela consegue, aquele juiz, por conta da persistência, ele concede a ela o favor que ela pedia. Mas eu quero que você observe mais uma vez essa palavra esmorecer. Significa, a tradução dela do grego é estar completamente desanimado. Por que as pessoas estão desanimadas? É por isso que elas não oram. É por isso que não têm intimidade com a palavra, devoção na palavra. A maior tragédia da apostasia dos nossos dias é a falta de devoção espiritual. Nos ocupamos muito no fazer coisas para Deus. A igreja de Éfeso, você ouviu as obras daquela igreja? Eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Não suporta os maus, reprovastes aqueles que se diziam apóstolos e os declarastes mentirosos. Não te deixastes esmorecer, batalhastes arduamente pelo meu nome, mas ele diz, tenho porém contra ti, que deixastes os teus afetos, teu amor. O Senhor quer que nós o sirvamos por amor e não por recompensa. O Senhor quer, não é as nossas obras, Ele quer os nossos afetos. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes. 3 vezes Pedro negou o Senhor. Por que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, tu me amas? Porque a única coisa que o Senhor espera de nós, o primeiro passo em direção ao Senhor, são os nossos afetos, é o nosso amor. E o objetivo do inimigo é nos esfriar, mas antes de nos esfriar, o que ele vai fazer? Ele vai nos desanimar. Quantos estão aqui nessa manhã desanimados? Quantos estão aqui, e se pegar a sua Bíblia em casa, já tem poeira em cima? Quantos aqui gastam muito mais tempo amando o seu time de futebol, o seu filme, sua série? Tem mais comunhão na Netflix do que no trono de Deus, na comunhão de oração. Conseguem vibrar quando o seu time ganha,
se sentem profundamente tristes quando o seu time perde. Isso é vida de um cristão? Isso não é vida de cristão, isso é vida de ímpio, é de religioso. Você é assim? Então você é um religioso. Não saia daqui sem ter um encontro com Deus. Compreende, irmãos? Compreende? Nós não podemos fechar os olhos para isso, porque nós vivemos dentro de uma geração, dentro de um tempo, onde essa permissividade, essa tolerância com aquilo que ofende o Senhor, essas concessões que fazemos, e essa frase maligna, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Um pastor estava justificando por que ele fumava charuto e bebia cerveja. Então ele dizia assim: irmãos, eu faço parte de um grupo de pastores, a gente se reúne sim, a gente fuma charuto e toma cerveja, qual o problema? Aí ele disse assim: mude. Mude era um glutão. Glutonaria é pecado. Spurgeon fumava charuto. Lewis também fumava charuto. E é celebrado no meio de vocês. Só que o nosso modelo nunca foi Moody, nunca foi Spurgeon e nunca foi C.S. Lewis. O varão medida de Deus para nós é seu filho. Entende? O modelo de vida que nós temos não é terrenal, o modelo de vida que temos é celestial. Então você vai ficar ouvindo isso e dizendo: não, mas está tudo certo, né? O meu pastor no domingo, a gente nem tem reunião à noite, porque à tarde é o dia dele ir assistir o time de futebol dele. Irmãos, vou ser sincero, eu não dou conta de conviver em termos ministeriais, espirituais com esse tipo de gente. Ah, meu irmão, aí sabe o que esse irmão do charuto fala? Sabe por que você discorda de nós? Porque você é religioso. É mesmo, irmão? Você conseguiu mudar a mente das pessoas. Quer dizer, pessoas que pensam o contrário deles são religiosos. Não é? Se você tem hoje uma visão moderada, equilibrada, de família, de conduta moral, você é fascista no nosso país. Certo? Você é fascista. E assim está. Se você pensa o contrário, se você diz: para mim o viver é Cristo, para mim o viver não é Moody, não é Spurgeon, não é Lewis, não é os libertinos. Eu não estou dizendo que esses irmãos são libertinos não, hein? Por favor. Para mim o viver é Cristo. Eu quero ser achado em Cristo. Meu Senhor nunca se envolveu com isso. Eu quero seguir as pisadas dele, onde quer que ele vá. Se isso aí é ser religioso, dê o nome que quiser, me chame de comunista, me chame de fascista, me chame de terrorista, me chame de Hezbollah, chame o que você quiser, não faz diferença, porque para mim o viver é Cristo. Não é o que as pessoas me rotulam, para mim o viver é Cristo. E nós precisamos ser igual a essa mulher. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos retroceder, nós não podemos banalizar, nós não podemos baratear a glória da graça de Deus que foi dada a nós. Nós não podemos. Se nós quisermos persistir firmes até aquele último grande dia, onde nós iremos encontrar com o nosso Senhor, nós não podemos negociar, nós não podemos nos amoldar, nós não podemos, de forma alguma, nos conformar com esse modelo degradado de teologia, esse modelo degradado de vida cristã, esse tipo de modelo que é pregado, que é ensinado por pessoas que têm um bom vocabulário, uma boa oratória, convincente, não tem que enganar você. Olha o que nós estudamos ontem, o ministério dos falsos profetas, aqueles que também se dizem vozes de Deus, que Deus fala com eles, aqueles que se colocam numa posição em que eles começam a determinar pelo modelo, pelo estilo da sua vida, o que a igreja tem que ser e fazer. Quem vai dizer que esse tipo de gente é um falso profeta? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês ouvem alguém perguntar assim:
Quem vem à sua mente quando você lê a palavra sobre falso profeta? Falso profeta, o que vem à sua mente, olhando para a Bíblia? Quem é a pessoa que vem? Balaão, não é verdade? Ou não? Balaão, é o único falso profeta que eu conheço no Velho Testamento, de maneira explícita, é o Balaão. Mas eu vou perguntar para vocês aqui, me fala uma profecia falsa que ele proferiu. Não tem uma. O que ele falou de Israel era verdade. Só você pegar a história de Números capítulo 22 até o capítulo 25. O que ele falou sobre a vinda de Cristo é verdade. O que ele falou sobre os amalequitas é verdade. O que ele falou sobre as outras nações é tudo verdade. Não tem uma profecia falsa dele na Bíblia. Ele era um falso profeta. Percebe? A pregação do Balaão era boa e verdadeira. O problema era a prática da sua vida. A questão é que ele induziu Baraque a armar uma tenda de mulheres sensuais, porque ele sabia que só uma coisa poderia fazer com que aquele povo fosse profundamente afligido por Deus, é se o pecado estivesse no meio deles. Então, colocaram aquelas mulheres sensuais, e os israelitas começaram a se prostituir com elas. Aí sim, o problema não é no ensino, o problema é na conduta. É muito importante que você conheça a conduta daqueles que sobem no púlpito, coloque aqui um manto de integridade, tem uma mensagem de verdade, mas que nos bastidores é um profano, como Esaú, que despreza os valores espirituais, é um enganador, é isso. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos não só ter discernimento, mas precisamos também ter bom senso, porque o mal está operando numa velocidade assustadora, especialmente eu me refiro ao mal no meio do povo de Deus. Não é o engano do mundo, é o engano no meio do povo de Deus. É isso que Satanás está fazendo, e o nosso Senhor está dizendo aqui algo muito sério. O inimigo vai vir para nos desgastar, para nos consumir, para nos levar a esfriar, a esmorecer. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Vamos voltar para Daniel. Capítulo 7, versículo 25, diz que no tempo do fim o inimigo desgastará os santos. Eu vou ler aqui três versões. Tem uma que diz assim aqui de James: ele falará contra o Altíssimo e oprimirá. Há uma outra versão bem próxima do hebraico que diz assim: ele perseguirá os santos. Estão vendo? Há uma outra tradução mais livre, que ela diz assim: extenuará os seus servos, cansará ao extremo os seus servos. E aí está, porque nessa visão profética do capítulo 7, do livro de Daniel, ele vai falar de 4 animais, que representam 4 reinos. Mas ele vai nos dar ali um detalhe muito importante, a gente vai entrar talvez na próxima palavra. E nós vamos ver todo o cenário daquilo que hoje está sendo descrito, está sendo interpretado à luz da profecia de Daniel capítulo 7. Eu reforço isso, porque Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13 são profecias que já estão se cumprindo. Você não tem que esperar algo acontecer, já está acontecendo, o cenário está montado. Daniel nos faz uma exposição profética do ponto de vista da informação, da literatura. Ele descreve que no tempo do fim, 4 reinos que foram representados no passado na figura de 4 animais. Esses reinos, eles estarão aqui em forma de nações. Mas tem uma chave ali que muitos não observam. É o mar Mediterrâneo que é chamado, e era chamado pelos escritores antigos o Grande Mar, Mar Mediterrâneo.
que começa ali no Estreito de Gibraltar e termina no Canal de Suez, lá no Egito. Tudo isso aqui é o mar Mediterrâneo. 21 nações são banhadas por esse mar. E essas 21 nações, elas estão inseridas na figura desses 4 animais, que são 4 reinos. Então você tem que olhar ali. A Babilônia, que é o Iraque, os Medo-Persas, que é o Irã, a Grécia, que não é a Grécia, só a Grécia, mas que é a parte que envolve a Turquia, e o Império Romano, que não é a Itália, mas tudo aquilo que compreende a Europa. E quando você junta isso, aí você vai ter uma visão mais ampla da profecia. E por que eu estou citando isso? Não é título de informação apenas, mas para dar para vocês o cenário como se encontra o mundo hoje. Essas nações que são citadas aqui, na figura do mar Mediterrâneo, e também na figura desses 4 animais, tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo. Porque é onde está ocorrendo a grande convulsão social, política e econômica e também de segurança no mundo hoje. Um cristão que diz, não concordo com isso, você está com seus olhos espirituais completamente fechados. Abra os seus olhos. Eu não estou criando sensacionalismo interpretativo. Eu estou levando vocês a olhar a realidade que estamos vivendo à luz da palavra de Deus e ver como que as profecias se cumprem. E aí quando nós entramos no capítulo 13, isso faremos, nós vamos perceber agora o espírito e o sistema do anticristo, que já está operando no nosso meio. Vocês vão perceber nos detalhes, nas figuras, nas palavras, toda a clareza dos dias que nós estamos vivendo. Aquilo que Paulo diz, dias perigosos, dias difíceis. É justamente esse ponto, porque aqui eu quero que você perceba que o Senhor coloca um limite, quando Ele diz que Ele magoará os santos. Os santos serão entregues em suas mãos, em que sentido? No sentido de desgastar, como aquela mulher. Ela foi entregue a um juiz, que tinha o poder de destruí-la, que tinha poder de ignorar, ou desfavorecer ela na sua sentença. Mas ele não foi capaz, por causa da persistência, por causa da coragem, por causa da firmeza, que aquela mulher teve diante da injustiça e do mal. Ela não se deixou esmorecer. Tudo estava contra ela. Porém, ela não se deixou levar por isso. Da mesma forma, olhe hoje, tudo contra você, tudo contra nós. Hoje você enfrenta uma situação onde você se sente apertado de todos os lados. Mas qual é a palavra do Senhor para nós? Não se deixe esmorecer. Continue perseverando. Continue caminhando. Fique de pé. Levante a sua cabeça. O Senhor colocou um limite aqui, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. O Senhor colocou um limite para as nossas aflições. E o mais importante, que tudo isso é didático, porque em tudo isso Ele está formando Cristo em nós. Ele está formando o seu Filho em nós. O reino dos céus é conquistado por esforço, só para aqueles que prevalecem, para aqueles que não se deixam esmorecer. Não deixe o inimigo controlar suas emoções, os seus afetos. Não deixe Satanás esfriar o seu amor, porque ele esfria o nosso amor colocando substitutos. Ele esfria o nosso amor mudando as nossas prioridades. Ele enfraquece o nosso amor distorcendo as preferências. E assim ele rouba o nosso tempo. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos olhar esse texto de forma microscópica. Remindo aqui, a palavra é comprar.
A palavra remindo que Paulo usa aqui é uma palavra que era usada no comércio. Tinha a ver com algo que tem valor. O que tem valor nesse texto? O tempo. É o tempo. Como que o inimigo faz para roubar-nos o tempo? Ele te coloca ocupado com aquilo que não glorifica a Deus. Ele muda os seus afetos. Eu estava citando aqui a idolatria por futebol e outras coisas banais desse mundo, que em nada nos edifica. Você perde 1 hora vendo um time de futebol jogar, mas não gasta 10 minutos em oração e leitura da palavra. Não precisa nem ir diante de um irmão maduro para poder pedir ajuda. É só você olhar o seu coração. Veja isso. Ele vai colocando substitutos. Ele vai colocando outros afetos. Você vai perdendo tempo. E Paulo diz, remindo o tempo. A palavra tempo aqui não é a palavra cronos, nem aion no grego, é kairos. Kairos é um tempo distinto, específico. Aqui é um texto que faz parte daquilo que chamamos a escatologia paulina. Porque o objetivo do inimigo é roubar esse tempo, esse kairos, esse momento que nós estamos vivendo é um kairos. Nós viemos, a nossa geração veio caminhando, até chegar nesse exato momento onde estamos, 2025. E olhando para o cenário mundial, do ponto de vista da palavra de Deus, nós podemos dizer que chegamos dentro de um kairos, não dentro de um cronos. E algo está para acontecer na esfera do reino de Deus. Quando você olha, apenas 3% das profecias concernente à vinda do nosso Senhor Jesus falta para cumprir, 97 já se cumpriram. É um kairos. O cenário mundial diz que nós estamos no kairos. O cenário espiritual diz que nós estamos no kairos. Há uma expectativa. Sim, há. Qualquer cristão que valorize piedade e devoção vai poder te dizer, sim, há uma expectativa. Há algo que vai acontecer. A palavra está se cumprindo. Então nós podemos dizer, nós temos que pagar um preço nesse tempo. É o que Paulo está dizendo. Você tem que pagar um preço. Você precisa se ocupar com aquilo que tem valor para Deus. Você precisa se ocupar com aquilo que é importante para Deus, não o que é importante para você, mas aquilo que acima de tudo é importante para Deus. Então o que é importante para Deus tem que ser importante para mim. Qual é o assunto central no coração de Deus agora? É a briga dos Estados Unidos com a China e com o restante do mundo? Não. É quem vai ser o próximo presidente do país? Não. É a fome no mundo? Não. Qual é o assunto principal do coração de Deus? É a volta do seu filho. Será que nós estamos envolvidos com aquilo que Deus está envolvido? Será que aquilo que é importante para Deus é importante para mim? Se eu não tomo isso dentro desse texto, remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra maus aqui, ela traz, na sua tradução do texto original, dias desgastantes, dias de aflições, natureza perversa. É tudo que descreve o que nós estamos vivendo, é tudo que descreve aquilo que está em Daniel capítulo 7, 25, é tudo aquilo que descreve, aquilo que está em Lucas capítulo 18, versículo 1, é tudo que descreve aquilo que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, maus, difíceis, trabalhosos, desgastantes, é tudo isso, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que a palavra do Senhor penetre no seu coração mais uma vez. Que o Senhor possa trazer clareza a todos nós, diante de um momento tão crucial como esse. Que o Senhor venha prevalecer nessa manhã sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe. Ó bendito Jesus,
Ó amado Espírito Santo, ó Pai da glória, clamamos a vós nessa manhã. Olha para esta assembleia reunida aqui nesse lugar. Senhor, que a Tua palavra que está sendo ministrada aqui, não somente esta palavra, mas aquilo que o Senhor falou por meio da vida do irmão Léo, pela vida daqueles que ainda vão servir aqui, seja uma palavra tremendamente poderosa para cada um de nós. Ah, Senhor, nós vivemos um momento como estamos estudando aqui pelo Teu Espírito. Abra os olhos dessas pessoas que aqui estão, Senhor, para que eles acordem nesse tempo. Saiba entender que o trabalho do inimigo é um trabalho sutil, porém um trabalho extremamente poderoso e perigoso. Porque é um trabalho que procura roubar os nossos afetos. É um trabalho onde ele procura nos cansar emocionalmente para nos destruir espiritualmente. Senhor, guarde-nos pela Tua palavra, para que nós possamos guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti. Guarda-nos, Senhor, por amor a Ti mesmo, por amor ao Teu nome, Senhor. Ajuda esses jovens que aqui estão. Ajude eles, Senhor, nas lutas deles. Quantos apelos, Senhor, estão diante deles nesses dias, nesse tempo. Quantos deles têm sido atacados por tantos dardos inflamados do maligno, para destruir a moral, a vida espiritual, a vida emocional. Guarde os nossos jovens nessa hora, Senhor. Nós pedimos um socorro para a vida deles aqui nesta manhã. Aviva o coração deles de amor por Ti, de anelo por Ti, de desejo por Ti. Nós clamamos pela vida dos nossos jovens aqui nesta manhã. Ó Espírito Santo, vá no coração de cada um deles, toma este depósito da Tua palavra e aplica no coração deles, para que esta palavra possa dar fruto, para que essa palavra possa ser viva, para que esta palavra possa ser rema no coração deles. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Quantos deles estão aqui sentados, vivendo grandes conflitos em suas almas, Senhor? Quantos deles estão aqui vivendo momentos difíceis em suas emoções? Quantos deles estão aqui, Senhor, acorrentados por muitas práticas e pecados que têm dilacerado a espiritualidade deles? Vem com este poder do sangue do Calvário, lava-os, purifica-os, transforma-os, que eles possam sentir, não é remorso pela consequência do pecado, mas que eles possam sentir o arrependimento por causa da dor do pecado. Ajuda, Senhor, ajuda os nossos jovens aqui nesta manhã, porque temos absoluta certeza que não partiu deles o desejo de estar aqui. Foi essas benditas mãos furadas do Calvário que os trouxe até estas reuniões. Então conduza-os, fale ao coração deles. Nós Te clamamos em nome de Jesus. Amém.